querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que vai te trazer paz, esperança, diante das lutas que você está vivendo. Eu espero que essa palavra te traga também confiança, mesmo se todas as portas estiverem fechadas para você. E ao final, eu vou fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, e vai ser maravilhoso esse momento. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. E nós temos formado uma grande corrente de oração, não somente no Brasil, mas com pessoas fora do Brasil também. Então tem sido maravilhoso e Deus tem feito grandes coisas. Então não deixe de participar, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que acontece muito. Eu sei que muitas vezes a gente fica sem entender por que todas as portas estão fechadas. Por que parece que a gente ora, a gente jejua, busca a presença de Deus, mas parece que nada muda. Eu mesmo já passei por isso muitas vezes durante a minha caminhada com Deus, e o que eu aprendi com tudo isso é que nesses momentos nós devemos agir pela fé e nunca pelos nossos sentimentos. Nós devemos crer que Deus está no controle e que Ele tem um propósito em todas as coisas, mesmo quando nós não enxergamos uma saída, porque é nesse momento que o Senhor está sondando o nosso coração e Ele quer ver se nós realmente continuaremos com Ele, confiando nele, crendo na sua provisão. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 7, está escrito que Jesus abre as portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Por isso, quando algo não acontecer do jeito que você esperava, lembre-se que o Senhor não está bloqueando essa porta, mas sim te protegendo. Amém? Você pode não entender o tempo dele, nem o modo como ele age, mas se você confiar na sua fidelidade, você vai ver que os planos do Senhor são muito melhores que os seus e que Ele sabe melhor do que ninguém como transformar os seus sonhos em realidade. E eu quero ler para você o que Ele diz para nós nesta noite, uma palavra de esperança. Está lá em Jeremias capítulo 29. Olha o que Ele diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Olha isso, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus só pensa o bem a nosso respeito. Nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de que Deus é vingativo, de que Deus está fechando as portas porque Ele é mau, Ele gosta de estragar prazeres. Não é nada disso. Deus é bom, Deus nos ama e Ele tem planos de paz, de esperança para nos dar um futuro. Amém? Então qual futuro que você deseja para a sua vida? Se você deseja um futuro abençoado, com ministério, com casamento, com uma família feliz, próspero, ajudando outras pessoas, saiba que o Senhor, Ele fará com que tudo contribua para o seu bem. Mas para isso você precisa esperar nele com paciência, viver em obediência e fazer a vontade dele, tá bom? Eu sei que quando nós falamos sobre portas abertas, logo a gente pensa num caminho fácil rumo ao sucesso, não é assim? Onde tudo dá certo, onde não existem obstáculos, mas quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos que antes dessas portas se abrirem, as pessoas sofriam muitas lutas, perseguições e muitas vezes parecia que não tinha saída, mas como elas obedeceram a Deus e não abandonaram a fé, o Senhor agia na hora certa e o milagre acontecia. Aleluia! E no livro de Atos dos Apóstolos, conta que certa vez Pedro ele foi perseguido e ele foi preso pelo rei Herodes, que queria matá-lo por causa da sua fé em Cristo e porque Pedro estava pregando o evangelho com ousadia. Então ele foi levado para uma cela onde ele foi vigiado dia e noite e tudo parecia perdido para ele. Mas quando parecia que não havia mais esperança, Deus entrou com providência e Ele enviou um anjo que colocou os guardas em um sono profundo e fez as algemas de Pedro caírem no chão e ajudou ele a sair daquela prisão um dia antes do julgamento, que provavelmente o condenaria à morte. E da mesma forma, irmãos, Deus só está esperando o momento certo para agir na sua história. Amém? Quando não houver mais esperança, Deus vai entrar em ação e Ele vai te libertar de tudo aquilo que te prende hoje. Quantas vezes na minha própria vida eu achava que não conseguiria me libertar de certos pecados, de certos hábitos errados, e aquilo me corroía, aquilo me machucava.
Eu me lembro também que eu olhava para o meu futuro e eu pensava, o que vai ser de mim? Como eu vou conseguir esperar em Deus? Como eu vou conseguir fazer a vontade de Deus durante todo esse tempo? Eu ainda sou muito jovem, mas Deus me capacitou em todas as situações. Deus me abençoou, Ele abriu portas, mas não foi da noite para o dia. Foi de acordo com a minha perseverança, com a minha fidelidade. E às vezes, irmãos, Deus permite sim que a gente chegue ao nosso limite, para Ele nos mostrar que nós somos limitados e que o poder dEle é muito maior do que a gente imagina. Então não desanime quando as lutas aumentarem. Isso muitas vezes mostra que é porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida e o inimigo se levanta mesmo, porque ele quer impedir os planos de Deus na nossa vida, mas ele é um derrotado e a palavra diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Então continue firme quando você sentir vontade de reclamar no meio desse deserto. Levante as mãos para o alto e glorifique ao Senhor. E eu tenho certeza, o Senhor nunca vai te abandonar. Quando Ele olha lá da eternidade, Ele vê você aqui, buscando ao Senhor, com esse coração de adorador, e você nunca será envergonhado, nem confundido. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero levantar um clamor, pedir que o Senhor te capacite no meio desse deserto, que Ele abra portas, mas que tudo seja conforme a vontade dEle. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença, nesta noite, para Te agradecer pela vida deste irmão e dessa irmã que estão orando comigo, meu Pai, nesse momento de oração. Que a vida deles seja repleta das Tuas bênçãos, da Tua presença, que é o mais importante, e que esse desejo de Te buscar aumente a cada dia no seu coração. Oh, Jesus, a Tua palavra nos diz que o Senhor abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Por isso, traga a essa pessoa a certeza de que ela pode dormir em paz, porque o Senhor está cuidando de tudo e que no momento certo a oportunidade vai vir. Oh, meu Pai, eu não sei qual porta esse irmão e essa irmã estão esperando, mas que ela venha se abrir, Pai, na área profissional, na área financeira, sentimental. Oh, Deus, eu creio que nada foge dos Teus planos e que o Senhor está com ele e com ela nesse deserto. E que o Senhor tem algo grande reservado para nós. Por isso, meu Pai, dê a essa pessoa a esperança, a confiança para que ela seja forte o suficiente para suportar esse momento difícil. Esse momento em que parece que as portas nunca vão se abrir. Senhor, tenha misericórdia, nos ajude a sermos fiéis todos os dias, ainda que todos se levantem contra nós, ainda que a nossa própria família não acredite em nós. Coloca bem forte, Senhor, em nosso coração os Teus sonhos, porque os Teus sonhos jamais vão morrer. Os Teus sonhos prevalecem, mesmo diante das provações. Oh Deus, e que assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que foi preso e algemado naquela prisão, o Senhor possa trazer a libertação para que esse filho e essa filha que estão aqui em oração, eles possam experimentar a Tua mão sobre eles. E que quando as portas começarem a se abrir, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado, que a gente nunca venha se esquecer das Tuas maravilhas, dos Teus livramentos. Oh, meu Deus, quando eu olho para o meu deserto lá atrás, para os grandes desertos que eu passei, eu consigo ver que o Senhor estava comigo em todos eles. E eu já Te agradeço, Pai, porque se não fossem as lutas que eu passei, eu não estaria firme com o Senhor hoje. Muito obrigado, Pai, por tudo que acontece em nossas vidas. A Tua palavra diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do Senhor. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente, que a gente venha ser mais forte do que a tempestade, que a nossa fé seja maior do que os nossos medos, que a nossa dúvida. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda angústia, todo medo, todo desânimo, o desespero que estão roubando a paz dos Teus filhos, desapareçam agora e que eles consigam dormir em paz, em nome de Jesus. Senhor, quando a gente se sentir ansioso e preocupado, que a gente venha se lembrar das promessas, porque as Tuas promessas se cumprem, meu Pai, e que o Senhor possa usar pessoas na nossa vida. Coloca alguém no nosso caminho para profetizar. Deus, usa a Tua palavra, usa os louvores, as pregações, esses momentos de oração, meu Pai, que a cada dia a gente esteja mais firme, porque eu creio, a vitória pertence ao povo de Deus. E o Senhor é fiel, e o Senhor não vai deixar com que a gente morra nesse deserto.
Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela,
Ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.